Olá, pessoa querida. Eu queria deixar uma mensagem muito especial para você. Por incrível que pareça, todos os dias nós mulheres sofremos, né? Eu digo nós porque quando uma mulher sofre enfim, por um maltrato, né? Por um desrespeito, uma violência doméstica, enfim, todas nós sofremos. E quando isso acaba em feminicídio, é algo que é difícil de digerir, sabe? E eu não poderia deixar de falar. Eu iria falar posteriormente, mas às vezes, quando a gente deixa pra falar posteriormente, enquanto isso eu falo com você, muitas mulheres estão passando por isso. Isso é muito triste. E aquela mensagem que eu repostei hoje sobre a PM, como tantas outras mulheres que passaram pela situação, né, que vê os indícios, que vê os sinais de violência, de desrespeito, que interfere na dignidade dela como mulher, como pessoa, não permita. Às vezes parece que é como uma selva, né? Que ou você mata ou você morre. E pra você. A gente, na verdade, quando casa, a gente casa pra poder dar certo. Ninguém casa pra dar errado. Isso é fato. Mas também ninguém tem escrito na testa, né? Que a pessoa é daquele jeito. Às vezes você percebe no dia a dia, na convivência. Às vezes você, como o perfil do narcisista, né? Ele escaneia você, faz tudo o que você quer, mas depois ele mostra as garras dele. E você, mulher, tem que estar muito bem preparada para isso, tá bom? Eu sempre indico, não só porque eu já fui da Patrulha Maria da Penha, eu sei como funciona, é algo muito delicado. Tem uma série de questões que não dá para colocar em um vídeo aqui, é muito curto. Mas o que eu peço para você, mulher, aprenda novas formas de conhecimento sobre leis, sobre defesa pessoal, sobre manusear uma arma, sobre tudo que você puder, aprenda. Aprenda o seu limite pode ser. Eu sei que esse vídeo é muito delicado, ainda mais quando a gente tá numa fase aqui, o Brasil, né? Que tudo que você falar pode vir contra você. Às vezes a gente prefere, né, se preservar um pouco mais. Mas às vezes a gente, quando silencia, quando cala aquilo que a gente sabe que precisa falar, outras pessoas estão sofrendo. E muito. Perdendo até a vida. E depois que perde a vida, minha amiga, não tem mais o que se fazer. Então lembra disso com carinho. Enquanto você tiver vida, não hesite em aprender coisas novas. Sobre leis, sobre autoconhecimento, sobre fortalecimento. Faz sua terapia, se fortalece como mulher, como pessoa, como mãe. Né? Aprenda a fazer tudo o que você puder. Porque se um dia tiver de você escolher, né, entre você e uma pessoa que quer acabar com a sua vida e saber que às vezes tem alguém dependente de você, como um filho, por exemplo, você não vai hesitar. Você vai usar todas as suas artimanhas para você fazer o que precisa ser feito para preservar a sua dignidade como mulher. Seja sair daquele relacionamento de uma forma saudável é melhor, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade de estar terapeutizado para lidar com um término bem saudável, né? E às vezes as pessoas são doentias mesmo, que têm uma relação tóxica, abusiva, que querem te controlar, que querem te oprimir, que querem mandar na sua vida, que querem ofuscar teu brilho. E aí, numa situação dessa, todo mundo perde. E por que isso é muito delicado? Porque, às vezes, principalmente você que tem filho, o filho ou a filha aprende como deve ser tratado ou tratada. Eu sempre faço uma pergunta, desde quando eu comecei a atender, eu digo assim: o teu filho ou a tua filha, você ficaria tranquilo ou tranquila se ele ou ela se relacionasse com uma pessoa como você, com a tua personalidade? Você ficaria tranquilo? Você admiraria? Você ficaria em paz? Ou isso geraria uma preocupação para você? Se você começar a repensar sobre essa pergunta, se você é exemplo ou não de relacionamento, como mulher ou como homem, se você é o provedor da família, o exemplo que você pode ensinar para os teus filhos, o protetor. E quando eu falo sobre isso, tem a mensagem que eu coloquei anteriormente, né, no reposte. Homem provedor, homem alfa, como chamam, ele jamais que vai denegrir mais da tua mulher. Ele vai preservar como se fosse o bem mais precioso que ele tem. Ele não vai atingir aquela mulher, ele não vai nem em hipótese alguma pensar em machucá-la. Esse homem provedor, ele protege. Se ele é a primeira pessoa a invadir, a violar a dignidade dela como mulher,
Ele não é um homem provedor, ele não é um homem alfa, ele não é um exemplo de nada, ele é um covarde. Tá bom? Que isso fique bem claro aqui. Tá certo, mulheres? Então, lembra disso. Se em algum momento você precisar repensar se aquilo está sendo mais defeitos do que qualidades, se tiver qualidades, ótimo. Para isso que você está no relacionamento, né? Para ser bem amada, valorizada e tudo mais. Né? Mas se tiver mais defeitos, né? Mais coisas para não se admirar, para não permanecer, repense e se prepare. Se prepare muito bem. Porque se em algum momento você precisar, mesmo que você acione as redes, né, de apoio, mas você precisa aprender a se defender. Porque ninguém nunca sabe quando ou onde vai precisar. Seja dentro de casa, seja na rua, seja caminhando, seja em uma praia. Enfim, você nunca sabe quando vai precisar. E você sabendo se proteger é o primeiro passo de você preservar a sua vida. Mas a gente não tem certeza. Mas e se eu for bem treinada? E se eu souber manusear uma arma? E se eu souber lutar e me defender? Por incrível que pareça, a dependência emocional, ela nos limita, ela nos amedronta, ela nos paralisa e despersonaliza quem você é como mulher. Por isso é tão importante você se conhecer o suficiente para perceber de forma clara se aquela pessoa que está ao teu lado merece ou não estar com você, se ela cuida muito bem de você, se é um privilégio ter você por perto na vida dela, ou caso contrário, não tenha medo ou receio de se afastar o quanto antes, porque as pessoas dão sinais. O problema é, às vezes, o nosso vazio se deixar na mão das pessoas erradas e aí não tem mais volta. A vida de quem fica, né, permanece. Mas e a vida de quem foi? Para onde é que ela vai?